Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 21. Hoje a gente vai falar sobre o meta do Guia Planar. Se isso pareceu estranho, como a gente está comemorando 1 ano de podcast, olha só, quem diria, vejam bem. Parabéns pra gente! E fazendo as contas, eu acho que nós só atrasamos 4 vezes. Até impressionante. É verdade. Mas foi mais no início que a gente não tinha muitas coisas... a gente ainda não tinha O processo. um horário. Agora que tá tudo em processo, a gente já tá com um negócio mais acertado. Então é mais ou menos isso que esse Continua podcast a mesma vai... merda, mas pelo menos sai no horário. Quando não tem um maldito Eternal Masters spoiler pra atrasar, né? Mas ali foi tático, foi um atraso tático. Então vai ser mais ou menos isso que esse podcast vai ser. A gente vai falar sobre qual é o processo para criação de podcast, como a gente faz tudo isso para até que no final passe pela magia da internet até vocês. Mas antes, como de costume, vamos para um Crack a Pack. E esse aqui eu acho que é da 9ª edição, cara. Tem um anjo de serra na frente, pode ser da 9ª ou da 8ª. Se em for português é bom, hein? Os dois tinham anjo de serra na frente? Não, é que não tem 8ª ou 9ª edição, só diz coleção básica, eu não sei qual das duas é. Ah, tá. Eu sei que é uma das duas, mas é em português, então vai ficar um pouquinho mais fácil também por causa disso. Com certeza. Tá quase. Já pensou em Tá usar uma tesoura, difícil. Matheus? Eles tem que pegar esses... É que é a esses prova caras... de criança, né? E a prova de Mateuses também. Matheus não entendeu a piada. Já vamos saber de qual é a edição agora. Nossa, tá. tá difícil. Em algum momento, fiquem no aguardo, voltamos logo depois dos comerciais. É da 9ª. Ah, que pena. A 8ª que era quebrada. O ruim é essas coisas de borda branca, desgraçada. Tem seu charme. Não. A primeira carta é Honra de Guerreiro. Por 2 genéricos e uma branca, uma mágica instantânea. As criaturas que você controla recebem +1/+1 até o final do turno. Carinha pra tem- esse efeito, né? Mas, Tem efeitos bem melhores. bom, 9ª edição, né? Dá um descontinho. Os 7 mas- básicos nunca foram algo assim de cartas esplendorosas, né? Então, É verdade. Próxima carta é o Trôpego de Rocha Fluente. Por 2 genéricos e uma vermelha, uma criatura, uma besta. E é uma 2/2. E por 1 vermelho ele ganha +1/-1 até o final do turno. Ou seja, tu consegue buffar ele uma vez só e ele se torna uma 3/1. Putz, que bosta. Bem meh. Você consegue bufar mais, mas aí tem que achar outro jeito de resolver. Deixar ele com mais resistência. Bom, o próximo é o Encarregado de Lumen Grid. Por 1 genérico e uma azul, é uma criatura, é um humano mago e é uma 1/3 vanilla. Que bosta do caralho. Não tá muito. Nossa, 3 vanilla, que horror. não é uma tartaruga gigante? Tartaruga gigante não é um 3 por 2 de mana? Não é um de mano? Não sei. Vamos ver. Não, não. Nossa! Tartaruga gigante, ela é 1/1 por 2 de mana e quando ela tá desvirada, ela ganha +0/+3. Então é uma 1/4. A próxima carta também é uma vanilla, mas ela é bem... qual é a palavra? Jogável? Não, jogável não. Mas, conhecida não, como é que é? Bem... Emblemática? Tá, ouçam e decidam por si mesmos. É a Serpente Terrestre de Crow. Eu tinha umas 2 dessa, era uma bosta. Nossa, cara, na época dela ela era muito monstra. Por 4 genéricas e 2 verdes é uma 6/4. Sim, batia muito. Nossa, cara. O Flavor Test, se não me engano, dela é divertido. Não sei se nessa edição o Flavor Test é legal. Vamos ver. Provavelmente o que há de mais aterrador na Serpente Terrestre de Crow é o horrível som de devastação que ela faz ao passar velozmente pela floresta. É um som tão alto que ecoa pelas árvores e parece vir de todos os lados. Por quase um momento eu li árvores. Daí já... As árvores somos nós. Nossa, sério. Deixa eu ver a da 4ª edição, qual é que era o flavor dela. É a mesma coisa. Em inglês eu acho que é mais interessante, então. Talvez tu não tá confundindo com balote? Não, eu tenho alguns vermes na minha coleção de Flavor Test, mas acho que não era esse, então. Acho que era outro. Próxima carta, Coerção. Por 2 genéricas e uma preta, um feitiço.
O oponente-alvo revela sua própria mão, escolha um card dele. Aquele jogador descarta aquele card. Interessantemente, isso aqui descarta terrenos. Por quanto mesmo? 3. 3. Por ter geralmente já começa a descartar terreno. Eu vou dizer que nessa edição ainda as artes ainda tinham aquele charme antigo sem ser a arte horrenda que era no início. É que tinha alguns artistas que tinham aquele estilo mega cartunesco, né? O problema é que eles fizeram cartas icônicas. Sim. Qual o Isso problema disso? Não, eu não tô dizendo, só uma constatação de fato. Eu adoro aquelas cartas mega cartunescas, aqueles goblins esquisitos. Mas o ponto é que eles faziam mais cartas e mais cartas icônicas, né? Icônicas, era essa a palavra que eu tava procurando pra serpente de Crow. A próxima é o Xamã de Anaba. Por 3 genéricas. Por 3 genéricas e uma vermelha. É um Xamã Minotauro. É uma 2/2 e tem por um vermelho e vira, ele causa 1 ponto de dano à criatura ou jogador alvo. Essa carta aí também é bem icônica. Tá valendo. Né? E é legal o flavor dela. Tente pegar este touro pelos chifres. O tente grifado. Nossa, a próxima carta é uma bosta. Néctar Sagrado. Até agora só teve boa, né? Porque até agora foi first pick, né? Mas a próxima é potencialmente ruim. Néctar Sagrado. É 2 de mana, dá 4 de vida? É. Ah, ainda lembro das cartas. Pô. Na época era o que tinha. Acho que até hoje dá 2 de mana e 4 de vida. Não, Talvez seja nossa. 5 agora. Hoje tem carta, acho que é 2 de mana, dá 8 de vida, cara. Mas só se tu tiver condição. Vanilla não dá. Tem uma que dá 7, que é um branco e um verde, tu ganha 7 de vida. Multicolorido, né? Cara, não. A vida não é relevante. Depende. Tem vários decks agora que estão usando Feed the... Não é Feed the Pack, é Feed the Clan. Sim. Feed the Clan, nossa, na época do Standard lá, os Red Deck estavam dominando, o Feed the Clan acabava com o deck. Inclusive, daí hoje os Jund estão usando no Modern pra jogar contra Burn e Zul, esse tipo de coisa. Se tu casta um Feed the Clan, basicamente o Burn não tem mais como te pegar. Daí as tuas cartas conseguem vencer antes que ele consiga recuperar o dano. Próxima carta, Banimento Sombrio. 2 genéricas e uma preta, uma mágica instantânea. Destrua a criatura alvo que não seja preta, ela não pode ser regenerada. Isso é clássico. Outra também. carta icônica. E tem flavor text de Romeu e Julieta. Exílio, exílio, se clemente, dizendo logo morte. Pois mais horror contém no olhar o exílio que a própria morte. Poxa. Próxima carta, Elfo Enfurecido. Por uma verde, é uma criatura, é um elfo enfurecido. Sério? Criatura enfurecida? Eu acho que é Berserker, tá ligado? Pô, eles têm uma tradução boa pra Berserker. Pronto, né? Verdade. E eles não continuaram com ela, aqueles putos desgraçados. Não, agora ele é um elfo amok. Tristeza. Toda vez que o elfo enfurecido for bloqueado, ele recebe +1/+1 até o fim do turno para cada criatura que o está bloqueando. Isso era uma keyword, não é? Isso não virou Bushido? Não. Bushido não é isso, não? +1/+1 pra cada criatura bloqueada. Acho que Bushido é quando bloqueia e quando é bloqueado. É verdade, pros dois. E não é Rampage também, né? Porque Rampage é além da primeira. Não, tem... Rampage qual é? Além da primeira, né? É isso. É verdade. Próxima carta, Magi Trilhadora Ladina. Por 2 genéricas de um azul. É uma criatura, um humano mago. É uma 1/1. E tem vira a criatura alvo com poder menor ou igual a 2. Não pode ser bloqueada neste turno. Legal. Essas cartas sempre valem alguma coisa no draft. Eu não sei, cara. Ela tem uns nomes... Essa edição ainda tem... As cartas têm um nome muito D&D Roots. Não sei. Tipo, Magi Trilhadora Ladina. Parece muito D&D isso. Que eu acho que eles tentavam... Hoje em dia eles tentam meio que fazer as cartas com o nome em português ser exatamente igual ao nome em inglês. Acho que antigamente eles procuravam uma palavra que tivesse pelo menos uma conotação parecida, né? Hoje em dia eles estão traduzindo muito ao pé da letra. É verdade. Nossa primeira em comum, Dente de Vorme. Por 2 genéricas, é um artefato. E tem, toda vez que um jogador jogar uma mágica verde, você pode ganhar 1 ponto de vida. Essa é clássica também. Ixi, já tem tantas versões diferentes disso aí. A versão vermelha dela, que é Dragon's Claw, essa é bem jogada. Inclusive, a gente vai comentar depois sobre novidade. Ela tá inclusa na novidade. Olha aí. Spoiler alert! Próxima carta, Zumbificar.
por 3 genéricas e 1 preta, um feitiço. Devolva para o jogo o card alvo de criatura de seu cemitério. Ele não se torna um zumbi preto, não? Não. Não. Flavor fail. É só bota em jogo de novo por 4 de mana. Simples. Achei que o zumbi fight transformava um zumbi preto. Próxima em comum e última em comum. Capataz Ogro. Por 3 genéricas e 1 vermelha, é um ogro. É uma 4/3 que não pode bloquear. É, né? É É o que tem. É o que tem. É o que tem. Em vermelho não dá pra esperar muito mais do que isso. Nem sei, tinha alguma rara boa na 9ª edição. A ponte não é daqui? Não, a ponte do 8º. É só da 8ª? As coisas quebradas eram do 8º. Blood Moon também só na 8ª. Não vai sair então... nada bom, cara. Não, Blood Moon tinha na 9ª. Blood Moon tinha na 9ª. Uma carta foda, cara. Uma carta foda. Não é grandes coisas, mas essa é muito icônica. Olha lá. Por 2 genéricas e 2 brancas. Cólera de Deus. Aê! Tá carinha, viu? Não tá tão barato, pelo menos uns $5. Ela saiu em Eternal Masters, então ela deu uma baixada de preço. É um feitiço, destrói todas as criaturas, elas não podem ser regeneradas. Se os 2 brancos custassem 2 pretos, ela seria um pouco mais cara. Só um pouquinho. Maldita Wizards que não representa as cartas. Deu. Fecha Fecha o mimimi. E uma planície foil. Boa, falando nisso, foi. É bonito. É, bonitaça assim, é um campo de trigo, muito legal. Só que já tá torta essa porcaria pra variar. Já nasceu torta. Porra, sair do pack torta é sacanagem. Não tá torta, assim, mas já tá curvando, sabe? Também? Quanto tempo que não tá aí nesse negócio? Sabe-se lá por onde é que passou esse pack? Mas não deveria entrar ar no pack. Não sei Não se isso deveria. aí é tão proof assim, não. Já mergulhou algum em água pra testar? Eu não quero fazer isso. Né? Fazer isso com o de Eternal Masters. Fazer isso com o de Modern Masters 2, né? Pra ter certeza que não vai perder dinheiro, né? Isso é verdade, né? A não ser que seja o Matheus que fosse abrir dele, ia tirar um goife. Né? Isso aí. Mas o professor lá do Tolarian Community College, ele testou submergir cartas que estavam double sleeved. E, cara, a carta saiu intocada pela água, velho. É impressionante. Teve double sleeve, né? Teve aquela brincadeira não, aquela negócio, aquela febre na internet de fazer o banho de água gelada pra... Eu nem lembro pra qual era a doença lá. Pra arrecadar fundos. Era um problema lá nos nervos, não lembro qual é o nome da doença agora. É o que o Stephen Hawking tem, não é? Não sei, vamos não falar muito pra não falar bobagem, mas enfim. Ele fez daí usando cartas de Magic, a brincadeira dele foi essa. E daí ele, vamos ver se Double Sleeve sobrevive à água aí. Sobreviveu. Nem um pinguinho de água nas cartas. Daí ele fez esse teste com uns Double Sleeve diferentes, de marcas diferentes, que não eram com a MC. E daí os resultados não foram tão bons, assim, porque daí tinha muito Double Sleeve que daí ele era... O Inner Sleeve era muito curto, daí ficava a parte da carta pra fora, daí aquela parte molhava. E daí os caras começaram a fazer um que é side, assim, tu bota pelo lado o Double Sleeve, não por cima, sabe? Uhum. E daí ali fica muita área aberta, daí entra água como se não tivesse nada, assim, que lá não protege nada, é só frescura. Mas eu acho que se você está emergindo o seu deck em água, eu acho que vocês têm problemas mais sérios do que entrar água nos seus Não é esse o problema, mas tu tá ali jogando, bem assim, tu tá jogando com teus amigos, por exemplo, daí como a gente faz muitas vezes ali, a gente tá fazendo um mesão, tem refri no meio da mesa, tu vira o refri. Mas virar o refri, qualquer Double Sleeve sobrevive, cara. É diferente de tu mergulhar num balde de água. Não, sei que tá. Esse que tu coloca pelo lado, não, porque esse que tu bota pelo lado, a carta fica muito exposta. Porque, justamente, o Double Sleeve, ele funciona porque o Inner Sleeve ele é um pouquinho maior que a carta. Então aquela parte que sobra, ela fica, tipo, vedada com o final do sleeve externo. E daí esses que são lateral, como a parte de cima do sleeve ela abre mais, não é tão fechado como a de baixo, então o lateral também fica aberto, e daí vai entrar água por ali. Bom, depois a gente faz uns testes, então. Fazer um episódio. Isso aí, a gente pega umas Force of Will e testa. É bom pra dar uma lavadinha, as minhas estão muito sujas. E se vocês notarem, algumas pessoas aqui do podcast, elas estão um pouco gripadas, deem um desconto que o inverno chegou no Rio Grande do Sul, finalmente. Ataca a garganta, daqui a pouco a gente se recupera e vai estar tudo normal de novo, mas quando bate o frio aqui, quando bate o minuano, meu guri... De Renguia Cusco. Então, vamos começar pelas notícias, eu acho. A primeira, Felipe, eu acho que tu, como fundador da ideia, acho que precisa falar sobre ela. Então, aproveitando aí o embalo do aniversário de 1 ano do podcast, a gente vai estar
criando um conteúdo novo, que vai ser disponibilizado no YouTube, e ele vai ser o Guia Planar Joga. A ideia é postar partidas usando alguns decks aleatórios de formatos aleatórios e ver como é que eles se comportam no meta, tudo. É gameplay mesmo. E daí vai ter ali um deck tech para mostrar quais são as cartas que estão no deck e tudo. Da ideia é lançar um deck diferente por semana. Enquanto está ouvindo esse podcast, já está lá no YouTube, no nosso canal, no YouTube/Guia Planar Podcast. É esse? Infelizmente. Isso aí. Já tá lá o H-Wack, que é o primeiro deck de goblinzinhos no Modern. Então, dá uma conferida, daí subscreve no canal, toda aquela coisa, segue o baile. Também falando sobre o YouTube, a gente conseguiu colocar todos os episódios lá. Aleluia. Graças à magia do Linux, vamos dar os louvores a quem merece. É verdade. O Felipe ajudou um pouco em fazer o script, né? Mas pra quem não sabe, eu comecei tentando editar os vídeos no Adobe Premiere, que eu já tinha mexido várias vezes com o programa, e daí tinha aqueles efeitos das cartinhas aparecendo e tal, que eu dava muito trabalho. Eu demorava, 2 dias pra fazer um negócio daqueles. Aí eu digo, tá, então pra ir mais rápido, vamos botar só a imagem. Aí o maravilhoso Adobe Podcast demora quase um dia inteiro pra exportar aquela porra de um vídeo de 1 hora, só com a imagenzinha estática de fundo, e ainda fica com 2 GB ainda pra subir aquilo depois. Daí veio o Super Felipe e resolveu o pepino, né? Eu fui lá, criei pegue pra vida. Isso aí. Criei um script lá pra converter tudo de uma vez só, e agora tá lá, tá no ar. Daí, então, provavelmente agora os vídeos vão ter uma diferença de 1 dia pro podcast no site. Então, que é só o tempo de baixar, converter e subir. Isso vai nos permitir também manter as coisas por dia lá, né? Que era um problema. A gente tava pensando quase em apagar o YouTube lá porque tava complicado de manter as coisas por lá. O problema é que a parte do som a gente já tá bem alinhado do como fazer sair rápido. Mas essa parte do vídeo tava encrencando muito. E daí, como a gente já tava bem pra trás, a gente pensou, será que vale a pena também? A gente não sabe se a galera tá olhando no YouTube, né? Então até vai ser legal agora isso aí, quem tá escutando, se tiver a fim de olhar no YouTube, se acha que é mais fácil pra tua vida. Não tem imagem lá, já de cara, é só uma outra forma de tu achar o podcast. É só o áudio. Aquela ideia de colocar as fotos das cartinhas, isso aí a gente precisa ser pago pra fazer isso, dá muito trabalho. Mas então, se alguém se interessa, pelo menos tá lá. E falem pra gente se interessa, por favor. Seguindo nas notícias, agora nosso momento Vintage Minute. Eldrazi parece que chegou de vez no Vintage, e com o Eldrazi branco. A ideia é usar Eldrazi Displacer mais Containment Priest, com combo ali pra exilar as criaturas do oponente, elas não voltarem pro jogo. O deck é estilo um Death and Taxes, usa Talia, usa o cavalinho lá, o Pegasus, o Wingmare, que é mais uma Talia, usa o Lodestone Golem, e daí, óbvio, né, Eldrazi, usa Not Seer, Reality Smasher, porque, né... O Golem não tinha sido banido? Não existe carta banida em Vintage, só restrita. Tá. Então, usa um. Ah, bom. 1 mais 12 tutores. Tipo isso. E daí já... Porque, como no Legacy tem muitas Soul Lands, né, terrenos que geram 2 de mana, e além disso, no Vintage tem Mox. Então, jogar um Thought-Knot Seer no primeiro turno não é algo impossível no Vintage. Então, o Eldrazi tá virando algo relevante até no Vintage, quem diria? Essas merdas estão invadindo todos os formatos. Legal, cara. Agora, se não é muito desbalanceado, é bacana um novo deck entrar nos formatos. Com certeza. Eu achava que Storm, a existência de Storm inviabilizava qualquer coisa jogar Vintage. É que ele interage com a Talia e com o cavalinho, né? Isso atrapalha bastante Storm. Exatamente. Na verdade, não foi nem... Storm não era o problema. O problema era o Lodestone Golem, que impedia novas estratégias de aparecer, porque o Lodestone Golem era muito dominante. Então, não tinha por que tu jogar com uma coisa que não fosse um workshop. Então, valia muito a pena tu continuar jogando com workshop e dane-se o resto, sabe? De agora que não tem mais workshop, o pessoal tá investindo em estratégias diferentes pra tentar jogar, porque o pessoal que jogava de workshop não quer jogar de Storm, ou de Delver, ou coisa assim. Então, isso é legal porque o banimento do Lodestone
Golem realmente foi saudável assim pro formato. Mas a gente ainda usa um X, porque, né? Óbvio, né? Tá lá, por que não vai usar? E também teve uma série de GPs Standard que aconteceram, Minneapolis, Manchester, Costa Rica. Todos eles vencidos por GW Tokens. Que meio que me diz que tem um pequeno problema acontecendo ali. Principalmente porque no top 8 teve muitas cópias desse deck. No Costa Rica teve... No top 8 teve 5 cópias. Tipo, tá um pouquinho desbalanceado o formato. Dá um exemplo de lista aí do GW Token. Eu tava vendo aqui no Goldfish, cara, é quase 20% do meta. Tá meio alto, eu acho alto. Estranho, o que tem GW Tokens? Hangerback Walker, Den Protector, Lamholt Pacifist, que é um lobisomem, que é uma 4/4/2 basicamente. Sylvan Advocate e Avacyn. Avacyn, sempre Avacyn. Aí Oath of Nissa, Secure the Wastes, Declaration in Stone, Dromoka's Command, a Nissa de Gatewatch, o Gideão de Batalha por Zendikar, Tragic Arrogance, e por aí, cara. Um monte de... Porque se tu pegar a Nissa de 3 de mana mais os tokens, principalmente porque tem... Os board wipes agora em Standard são tudo com 5 de mana, não tem mais nada com 4, e já é um pouco tarde pra resolver os problemas. E tu tem um baita finisher, que é o Ormendal, né? O terreninho é verdade, que virou demunhão. Né? Aquele terreninho é muito massa. Então tem bastante coisa aí. É um deck que parece bem forte, não joga Standard, mas poxa, parece bem forte. Se não fosse, não ia estar dominando tanto, né? Não ia ter ganhado em tudo quanto é canto. É engraçado que acaba nem usando o Collected Company, que o pessoal falou que era muito forte em Standard. É verdade. Aí o outro é o Bent Company também, que tá lá. Reflector Mage, cara. Eu nunca ia imaginar que esse carinha ia jogar tanto em Standard como jogou. Mas por que, pô? Ele sempre me pareceu muito bom. Sim, é uma carta boa, mas não é uma carta que tu pensa assim, nossa, essa carta vai jogar pra caralho em construído, sabe? Sei lá. Quase todas as cartas a gente erra mesmo. Por isso que a gente não joga Standard. Falando em cartas que erramos, o Felipe tava certo, na realidade ele tá jogando Modern. Isso era bem óbvio, pô. Ninguém discordava disso entre a gente, eu acho. Eu duvidava, eu achei que não ia jogar. Cara, na Hiri, em Haku, ganhei. Por que não? É aquilo que eu disse. No Shell certo, ela ia ser muito forte. E o pessoal achou o Shell. Eu concordava com o Felipe. Eu tinha certeza que alguém ia quebrar ela. Mas eu lembro muito bem que eu fui aqui o único que chegou e falou: a carta que me deixa mais empolgado no set é a Nahiri. E vocês, cara, assim, tem coisa melhor. A carta no gelo é melhor. Que me deixa mais empolgado não era a Nahiri. Mas é diferente de eu achar que ela joga ou não. Quem puder dar uma olhada, a gente vai deixar um link. Tem um artigo bem interessante no MTG Goldfish sobre o valor das cartas do Eternal Masters e se os packs se pagam ou não. E como eu disse no podcast anterior, os packs não se pagam e a prova tá lá. A prova. É mais ou menos, tá? Mais ou menos. Porque assim, é considerando os preços novos das cartas, né? Não considerando os preços antigos. Isso. E considerando 30% abaixo do preço que tu consegue nas lojas, certo? Isso. É o preço que tu conseguiria trocar por um jogador. Então, se tu fosse comprar a box e pegar as cartas que tem lá, ao invés de comprá-las numa loja, a box se paga. Só que se tu quiser trocar as cartas que tu tem com outros jogadores, ou vender para outros jogadores, ou até para vender para as lojas, aí não se paga. Isso aí. Mas enfim, mas isso é a prova do quê? Que talvez a gente tenha ficado um pouco empolgado com o power level das cartas, porque como as cartas são cartas que jogam Legacy, né, o power level delas é um pouco mais alto, e não tenha se dado conta que a maior parte das raras ali são meio budget, assim, não é... Tem cartas que são caras, é óbvio, mas nem todas as cartas são tão caras assim. Mas o ponto é, a box não vale a pena, mas baixou o preço muito de várias cartas que muitas pessoas queriam. Então eu acho que isso é um baita de um ponto a favor. Uma pena é o que está acontecendo com que as lojas estão fazendo é aquilo, né? Elas não vão perder dinheiro. Então esse dinheiro que está saindo das cartas não lista reservada, está indo para as cartas lista reservada, né? Então as cartas estão subindo de preço da lista reservada. Justamente por causa desse hype do Eternal Masters. E daí isso também é uma coisa interessante,
que eu vi vídeo, se eu não me engano, foi do GG Degree, que ele dá uma ideia muito boa para como fazer sets que sejam extremamente relevantes, como foi o primeiro Modern Masters, e evitar que as lojas vendam o booster por um valor maior do que o valor sugerido. É obrigar a loja a vender com o valor sugerido. Tipo, hoje a Wizards já faz um monte de requisitos para uma loja ser uma vendedora oficial de Magic, assim. Eles têm que ter FNM, eles têm que ter espaço para jogo, eles têm que ter um monte de coisa. A Wizards podia, se ela quisesse, não, vocês são obrigados a vender X% do booster que vocês têm, que a gente entrega para vocês aí para os jogadores, vocês não podem abrir tudo, e vocês são obrigados a vender esse X% pelo valor do preço sugerido. Eu acho difícil que a Wizards tenha esse poder legal pra fazer isso. Mas é que daí é aquela coisa, se tu não fizer isso, ok, tu não é mais credenciado pra ser pra ter eventos sancionados e escambau, porque entendeu? isso pode ser algum tipo de prática legal nos Estados Unidos, tu obrigar por meio de ameaça o cara fazer alguma coisa pra ti. Mesmo aqui no Brasil, tá? Eu imagino que tu não possa obrigar um revendedor a vender por um preço. Tu não tá obrigando, né? Eu acho que deve ter algum empecilho legal pra fazer isso. Não, e daí uma outra sugestão que o cara deu também, que daí é uma sugestão que eu não gosto muito, que é botar essas coisas pra vender nos grandes mercados. Tipo, botar esses boosters pra vender no Walmart, não nas lojas. Mas eles têm nos Walmart da vida. Não, mas entendeu? Mas daí tu não bota o Eternal Master pra vender na loja. Tipo, foda-se, eu vou botar o Eternal Master pra vender no Walmart. Porque o Walmart ele não abre pack. Então pra ele vai vender pelo valor sugerido e dane-se. Então, o Walmart ele tem o produto e vende. Não importa, ele não vai ficar se preocupando se aquilo que ele tá vendendo vale mais ou menos. Então, só que o problema é que essa sim é predatória, né? Porque essa tu vai estar fudendo loucamente com as lojas. Sim. É o que muitas pessoas falam. O cara do Tolari Academy, professor, fala muito, né? Não compre nessas Walmart da vida porque vai matar as lojas especializadas, que é o lugar onde tu tem pra jogar. Isso. Mas é aquela história, né? Tipo, se o Wizards realmente se preocupasse com os jogadores, são estratégias que eles podiam adotar para fazer com que eles pudessem reprintar cartas e baixar o preço delas. Né? O que eu acho que elas poderiam vender nos dois juntos, que daí as lojas seriam de uma forma ou de outra indiretamente obrigadas a vender pelo valor normal. Sim, exato. Mas agora vender só no Walmart, daí sim, daí é matar as lojas e daí não é no melhor interesse dos jogadores acabar as lojas, né? Não, mas pode ser vendendo os dois juntos. Mas entendeu? Mas tipo, botar esses boosters pra vender em lugares que não são as lojas especializadas justamente pra ser vendido com o preço sugerido. Porque daí se vendendo na Walmart da vida por lá os, sei lá, $10 e daí na lojinha por 20, porque o cara, não, mas as cartas que tem dentro vale mais, eu quero vender o booster por 20, daí o cara, então eu vou comprar no Walmart, vai te fuder. Exato. O risco disso é que daí o cara da loja pode ir lá comprar no Walmart por 10 pra vender por 20 depois, né? Mas... Difícil. As lojas têm certas restrições com revenda. Eu já vi isso até no supermercado. Uma vez eu passei no supermercado, tava esperando o cara da frente pagar as compras, eu tava na fila. O cara da frente tinha, sei, umas 50 garrafas de shampoo no carrinho. E daí a mulher olhou pra ele com uma cara de assustada assim, senhor, isso é pra revenda, não é? Não, eu gosto de lavar muito a cabeça. Aham. Daí te chamaram o gerente, deu maior treta no supermercado. Claro, né? Existem leis por um certo motivo, né? Tu pode não concordar com elas, mas em geral tu tá sendo um pouco mais ignorante. É muito massa a cara de pau dele, o cara insistindo que não era, porque e o pior é que o cara era mais careca do que eu, era impressionante. O cara, eu acho que devia ter mais cabelo na bunda do que na cabeça. E dizendo que precisava de muito shampoo. Vai ver. Vai ver ele que tá lavando os cavalos dele, vai saber. Tá lavando os cavalos dele com aqueles L'Oréal Paris. O cavalinho vai ficar igual o filme, assim, a crina dele voando ao vento. Esvoaçando, cheio de cachos. Fazer dread no cavalo. Cavalo já fede que chega, cara. Fazer dread também. Ei, conseguimos ofender mais alguém no podcast. Mais um checkbox preenchido. Mas pra ser sincero, os novos não fedem mais, mas os antigos eram um fedorão, cara. Tá louco.
Normalmente também, porque o pessoal que faz dread não toma banho. Double check. Hoje tá bom o negócio. Então, antes que a gente ofenda mais um grupo. Vamos a gente ir para o assunto principal, então, que falar sobre como o podcast é feito. Acho que a melhor forma da gente começar é fazendo tipo uma retrospectiva sobre o que aconteceu nesse ano e o que fizemos, o que achamos que dá pra fazer. Então a gente tem umas 3 perguntinhas aqui que a gente montou pra ter uma discussão. A primeira dela é se a gente tá gostando de fazer o podcast, e eu acredito que sim. Não sei se vocês dois concordam, mas a crise de riso que a gente teve aqui antes de começar a gravar, eu acho que é uma não prova posso mais que vale a mentir pena. dizer que eu tô aqui só porque eu tô sendo obrigado. No início desse episódio aqui, por algum motivo, a gente teve uma crise de riso que acho que deu meia hora pra gente começar a gravar. Eu achei que eu ia nós infartar. tentamos 3 vezes dizer a frasezinha inicial, porque até hoje eu não sei porque Não, a gente repete a frasezinha inicial toda vez, podia simplesmente gravar uma vez e recortar e colar, mas nós não somos tão espertos assim. E eu até simplesmente não conseguia dizer a frase sem cair na gargalhada. A primeira vez eu esqueci o que tinha que falar. Foi uma coisa assim, se fosse no filme não teria sido tão boa. O Matheus chegou, tá, vamos começar, galera? Vamos, então tá, vamos lá. 1, 2 e... Matheus? Matheus? Cara, eu jurei que eu ia infartar, velho. Porque, cara, Eu tava também doendo. achei que tu ia infartar. Cara, tava doendo demais o meu peito, cara. Eu não conseguia respirar, tava. Não, foi feio essa gente, foi feio. Porque chegou naquele ponto que tu lembrava do E continua naquele ponto. Obrigado por continuarem lembrando do assunto. Estamos enfrentando problemas técnicos, logo voltamos. Uma das coisas que também acho que vale a pena mencionar é o que a gente fez para melhorar a qualidade. Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente comprou fones melhores, microfones melhores, com um pouco mais de qualidade. O primeiro episódio foi bem cru, e assim, a qualidade do áudio... em nada dos equipamentos, não sabia mexer nos É. programas, não sabia porra A nenhuma. qualidade do áudio estava meio que a desejar, assim, a gente até conseguiu fazer um bom trabalho editando, mas o Felipe achou que ele ia conseguir gravar com o PSP dele. Coisas de usuário de Linux. Não, eu gravei com o celular. Não vem. Mas tu achou que ia conseguir gravar com o PSP ou com o fone do PSP, eu não sei. Com o fone do PSP. Não foi uma boa ideia, tá? Já adianto que não foi uma boa ideia. Se vocês notarem, acho que no primeiro episódio dá pra ver que tem vozes sobreopostas que depois foi corrigido. Uma outra coisa também, a gente tem removido silêncios excessivos. Acho que teve alguém que comentou no site. Desculpa, a gente não tá preparado pra isso. Mas se tu tá ouvindo, sabe quem é que tu comentou isso aí. Então a gente deu uma olhada em como, durante a edição, remover esses silêncios extras. E realmente faz sentido, cara. Tu pegar um episódio de 1h40, deixando os silêncios em no máximo meio segundo. Cara, a gente corta quase 10 minutos, cara. Aí mantém o ritmo do episódio, né? A coisa não dá aquelas travadas, né? Que é natural de uma conversa normal, né? Entre 3 pessoas. Mas num podcast é chato. No podcast, não, eu quero manter o ritmo, quero manter as pessoas entretidas, quero que elas realmente vale a pena escutar essa 1h40 de episódio. Então essas pausas realmente quebram muito a apreciação do episódio. E também a gente melhorou um pouco na edição, removendo melhores os barulhos de fundo, tirando sons externos, assim. Foi interessante, deu pra aprender bastante com alguma coisa e a gente conseguiu melhorar bastante o Audacity. Dependendo de quão bom tem sido a nossa edição, vocês podem ou não saber que eu tenho 2 cachorros em casa. Às vezes não dá. Normalmente quando tu não tá conversando eu consigo cortar, mas se tu estiver conversando não dá, não existe mágica que resolva. Eu tenho que fazer um filtro remoção de cachorros. Aí tu faz isso, vende e fica rico. Pode crer. E o que podemos melhorar? A gente ainda tem um pouco de vícios de linguagem. Muito. E vai ser difícil de tirar, considerando que nenhum de nós tem treinamento em nada disso. Tem diminuído bastante, assim, eu que noto, assim, tenho notado. O Felipe ainda de nós é o cara que estende mais as vogais enquanto fala e pensando. Ele é lento mesmo. É difícil falar e pensar ao mesmo tempo, cara. Não é fácil. Não é fácil. Também, uma coisa que pelo menos que eu fico feliz que a gente conseguiu remover praticamente é os ums.
A gente tinha bastante no início, mas acho que eu chamei a atenção de todo mundo e a gente conseguiu corrigir isso. Porque uma das coisas que é interessante, que eu consultei uma fonoaudióloga, não foi relacionado ao podcast, eu tive um treinamento no trabalho com uma fonoaudióloga, daí eu perguntei pra ela, e ela mesmo mencionou que pausas não são um problema tão grande. Às vezes nós acreditamos que se a gente fizer uma pausa a gente vai ser interrompido, mas do jeito que o nosso cérebro funciona, tu tende a não interromper. Então tu não precisa ficar estendendo as vogais as vogais para não ser interrompido. O que é uma parte interessante da Eu até psique acho humana. que, pelo menos das vezes que eu tinha que apresentar como alguém, eu já devo ter mencionado isso alguma vez, eu sou formado em história também, eu tinha que fazer muita apresentação de qualquer besteira. E então, uma das coisas que eu me preocupava era assim, eu via o pessoal fazendo e eles ficavam, então, porra, fica em silêncio pra parar pra pensar, mas não fica travado numa letra. Exatamente. O fato de tu mostrar que tu tá pensando não é tão ruim, certo? Faz com que a pessoa que tá te ouvindo entenda que tu tá pensando no que tu vai falar e isso faz com que tu tenha mais reconhecimento, por incrível que pareça. Então é a gente ensinando como você pode viver sua vida melhor, olha só. Guia Planar é Podcast cultura. demônio, não. É. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de criação do podcast, história e tudo. A primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi um brainstorming para decidir o nome do podcast. Que, obviamente, como todo bom jogador de RPG, é a parte mais difícil de criação de um personagem. O nome. E aqui não deu pra simplesmente escrever letras aleatórias e botar vogais no meio. Não deu. Ou então usar o nome o nome da galera que escreve o livro, tu vai olhar a última página e copia o nome de pessoas aleatórias. Por aí. Então a gente fez literalmente um brainstorming, daquela ideia de que não há ideias ruins, é tudo parte do processo de criação. Mas teve muitas ideias. Teve ideia ruim. Teve Nossa senhora. Teve. Eu juro Teve pra vocês, coisas quando o Matheus terríveis. começou a compilar essas aqui, eu cheguei, Matheus, você tá tirando onda, né? Isso aqui é piada. A gente não realmente pensou nisso, né? Isso é uma brincadeira, isso aqui, né? Não é, Nelson. Isso aqui é verdade. Tu realmente verdade. disse isso. Meu Deus, que vergonha. Normalmente teve bastante zoeira no meio, porque zoeira está no meio de nós não podemos fazer nada com isso. Zoeira never ends. Então a gente vai falar sobre todos os nomes que a gente pensou, as ideias que a gente teve. Como já foi mencionado, nem todas elas são vencedoras, na verdade a maior parte delas não é. A gente teve algumas ideias interessantes também no meio, alguns nomes bem bacanas, alguns engraçados. E no final o Guia Planar surgiu e ele não estava nem no meio da discussão, né? Porque a gente tinha 3 nomes que a gente pensou, não vai ser esse, não vai ser esse, não vai ser esse, não vai ser esse. Basicamente, de 3 opções a gente não conseguiu se decidir nenhuma delas. Aí eu acho que foi o Nelson que sugeriu o Guia Planar. Foi. E ficou com essa. É que na verdade eu pensei, acho que a gente tava na ideia de alguma coisa com planos, falar sobre os multiplanos, não sei o quê, porque era a ideia inicial do podcast, falar do Lorde, Magic e tal, e a gente entrou no negócio dos planos. Aí eu pensei, vamos ver se tem alguma coisa relacionada a planos, daí eu coloquei lá no nome de cartas de Magic com planos. Eu, porra, Guia Planar, isso aqui é perfeito. Essa ficou legal mesmo. Mas então, vamos falar sobre algumas delas. A primeira, eu acho que até eu comecei com essa ideia, foi Podcast de Urza. Que é um nome bacana, né? Mas eu pensei, poxa, deve ter alguma coisa já, pelo menos o Urzas Podcast, alguma coisa, porque é um nome tão clássico, tão padrão que deve existir. Então, esse ficou uma ideia e não foi. Aí começou a zoeira. Começou comigo. Começou rápido. Eu não vou dizer o nome que eu quero ver vocês falarem. Porque eu sei que eu consigo. Parangarico Timihuaro. Parangarico Tirimihuaro. Falta um Uri ali. Mas era o Parango pros chegados. Pra mim é Parango, então, porque eu sou chegado. Faltou o Magic, né? Parangarico Tirimihuaro, Magic. Nós queríamos que ninguém nunca entrasse no nosso site, porque ninguém nunca ia acertar o URL. Também, né? Esse é um problema. Magicando, fraco. Pior do que Parangarico Tirimihuaro. Porque todos nós somos surfistas, né? Assim, claro. Magicando. Aí a gente teve ideia, quem sabe vamos colocar um nome de carta. Aí o Felipe, Chains of Mephistopheles. Nós não temos ninguém no nosso site. Sério. Aí eu, tá bom, Equilibrista de Corrente do Clube da Sangria, que é o nome de carta mais longo de Magic. O Matheus disse, esse é o nome de carta mais longo de Magic. Não?
Aí o Nelson, pra brincar, né? Our market research shows that players really like long card names, so we made this card to have the absolute longest card name ever element. Quer papelar? É uma carta de Unglued? Unhinged? Unglued. Da primeira edição. Aí nós tivemos algumas outras cartas que foram interessantes, aprender com o passado, conhecimento vivo. Só que nenhuma dessas dava ideia muito de ser Magic, certo? Não, nenhuma delas traz a ilusão de ser alguma coisa sobre Magic. O problema que a gente teve muito no início, vendo os nomes, era que os nomes soavam legais em inglês, mas a gente sabia que precisava do nome em português. E daí a carta em português não tinha o mesmo impacto. Aí Contra a Mágica também foi interessante. Eu anulo, aí brincando com Contra a Mágica. Ataco para 20, que é um termo, assim, uma frase interessante. Daí, ataco com aves do paraíso, que foi o... Que é pra fuder, fode de vez. Que eu lembro até hoje. Essa foi a primeira crise de riso que eu vi o Felipe tendo. Porque foi muito inesperado. Você tá ali no jogo truncado do diabo, e o cara olha assim, ataca o Miel dos Paraísos, e eu penso, putz, morri, alguma coisa ele vai fazer, né? Não, tá, tomo, eu perdi dele, não, foi só pra mandar uma mensagem. O pior de tudo, Felipe, se tu lembra bem, a gente fez isso num jogo já. Tu equipou a tua Aves do Paraíso com todos os buffs do mundo possíveis, porque era a única carta que conseguia passar nas minhas barreiras. Sim, eu causava 20 de dano com minha Aves do Paraíso e tu recuperava 20 de vida. Aí chegou uma hora que nós dois estavam com 100 e tantos de vida. A gente desistiu. É, Maritilage era fichinha pra minha vizinha lá. O periquito tava louco. Aí, Land! Também é interessante, é o terreno à vista, pra brincar com a frase terra à vista. Manalés Lands é bom. Aqui eles estavam falando de terreno, de baralhos com lands, eu disse, vamos fazer um Manalés Lands. É interessante. Aí mais algumas cartas, como Lago de Sabedoria, Conhecimento e Poder, Knowledge Vault, Sage por Conhecimento, Brainstorming. Foi uma temática recorrente nas nossas tentativas. Só que o problema de nenhuma delas é que ela passava a ideia de ser Magic, certo? Então esse foi um dos problemas. As cartas eram muito desconhecidas. Daí a gente foi pensar um pouco o nome de outros podcasts, certo? Esse aqui eu achei muito interessante, que era Draw 7, Resolve Mulligans, Concede. Ou, em bom português, comprar 7, resolver Mulligans e conceder. Nós já tinha um podcast com esse negócio. Aí o Felipe voltou para as origens dele. Magos de Shiva, né? Tem que ser. Ou Planinautas de Shiva. Mas Planinautas já morreu também. Agora é tudo Planeswalkers. Então também teve a piada do Vuburgo, né? Que a gente brinca do WOBRG, né? Que as cores de mana é o Vuburgo. Tentamos aí umas coisas mais underground, senhores das profundezas, mas... Não, isso é coisa de RPG. E dei uma outra sugestão já, de Shiva, né? Então, eu gosto de Shiva, é o meu plano favorito. Então, por que não geleiras de Shiva? Não é um plano de fogo? Shiva não tem geleiras em Shiva. Shiva é só uma região de Dominária, não é? Sei lá. Eu acho que Shiva não é um plano. Não, é só uma região, é verdade. Mas enfim, é uma região vulcânica, né? Lá que vem o dragão de Shiva. Isso. Das geleiras de Shiva. Né? Não deu. Aí nós fomos pros Trapalhões, peripécias planares. Admito que isso é engraçado. Aí, não sei por algum motivo, Eudrásios Cadentes. Não sei por que Eudrásios Cadentes, acho que era cara. pra alguma coisa com decadentes? Eu não sei, mas alguém corrigiu logo em seguida com Eudrásios Carentes. Muito bom. A próxima era o meu nome favorito pro podcast, que é o Flipa Delver. Legal também. Essa pode ser um bloco um dia ainda. Vai ser bacana. Pior, boa, fazer partidas jogando só de Delver. O que o seu baralho tem? 36 Delvers. Ué, não tinha lá o 36 Rhinos? Exatamente, é só fazer a versão 36 Delvers. Eu quero ver tu conseguir flipar os Delver com 36 no baralho. Isso não é importante. Por isso que a ideia é flipa Delver. Ou não flipa.
Aí 10º terreno seguido, essa foi fraca, não sei quem sugeriu essa, mas foi fraca. Aí porta dos planos, aí free clicks com porta dos fundos, né? Uma boa estratégia, Esse eu ainda acho que a gente teria se dado bem nessa. O plano diário eu admito que é muito bacana, né? Uma piada com o planeta diário. Mas Achei a gente não sei muito qual legal. é se é o nosso demográfico aí de quadrinhos também pra entender o trocadilho. E também por que a gente não teria um episódio por dia, né? Também tem esse problema. Eu acho que o nosso nome seria ligeiramente enganativo. É tipo, como é que é? Consertamos tudo. Não toque campainha, está estragada. Eu vi uma Aquela- muito boa também. Que era uma loja, Casa dos Vasos. Daí tava escrito na porta. Se você quer comprar um vaso, visite a loja ao lado, Molina Pneus. Isso. Aí em Rabaku, né? Que é só a piada com tio Emrakul. Titia. Titia Emrakul. Planos não tão planos? Fraco. Planos infalíveis, planos não planejados, planos merda. natais. Essas... Planos planados também, não? não tinha, não vi essa. Aí bibos saltitantes. Minha criatura favorita, as bibas saltitantes. Opa, os bibos saltitantes. Porque teve uma que foi muito fantástica, assim, que um amigo nosso trouxe umas cartas antigas que estavam em português. Aí duas chamaram muito a nossa atenção, né? Eram os bibos saltitantes e o capeta da charneca. Nós estávamos no trabalho e nós paramos de trabalhar o andar inteiro porque nós estávamos discutindo o que é uma charneca e por que tem um capeta lá. Basicamente isso. Daí a gente... Não, vamos voltar pro reino das coisas sérias. E eu mencionei Ventos de Tolária, que eu acho que é o podcast do professor do TCC, que eu acho um nome muito bacana, cara. Ventos de Tolária eu acho um nome sensacional. Ele pegou um assim fodástico. Ele teve uma ideia genial, que é Tolarian Community College, né? Porque tem Sim. o Tolarian Academy, só que daí a Academy lá nos Estados Unidos é pago, o Community College é de graça. Então, como a ideia dele é fazer um vídeo pro povão, ele não, Tolarian Community College. E ele leciona num community college também, então tem essa piada. O próximo eu admito que é um nome muito engraçado, que é o Show de Chandalar. Show de Chandalar, show da vida. Aí voltamos para os Trapalhões com Corra que Firex vem aí. Aí planando. Não, disse que tinha um planos planando. Planando. Então também, aí Eternidade Cegas. Não. Eternidade Cegas não foi Não, não é foi um tão daqueles bom. negócios que parece bonito em inglês, mas quando traduz, fica tão estranho. Mulligando Multiverso soa bacana também. A literação Só que era um sempre nome- são legais. Só que daí era um nome muito comprido. A gente pensou Mulligando, talvez, mas deve ter muita coisa com Mulligando. Já tinha um podcast. Não sei se é sobre o Magic, mas acredito que já tinha um chamado Mulligando de alguma forma. Aí a gente tem a piada com Brainstorm Brewery, que já existe, e o Felipe não conseguiria pronunciar de qualquer forma. A gente até teve um caso aqui no início que o Felipe, eu consigo sim! Brainstorm Brewery. Não é Brewery, é Brewery. Ele falou Brewery. Vocês estão Felipe, com não é problema de Kiwi, audição. Felipe, é Brewery. Brewery. Então fala Brewery ali. Brewery. 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 Pra quem não tá ligado, o Felipe tem ligeiramente língua presa pra falar certos tipos de palavras em inglês. Como mundo. Fala mundo em inglês, Felipe. Mundo em inglês. É o Word com L no meio. Tá, chegou na... isso é bullying, tá? Acabou o Parem bullying de bullying comigo. o Felipe que é feio. Eu vou começar falando Nelson, então? Fala as cores das cartas aí, Nelson. Não, peraí, sacanagem. Sacanagem. Fala pro Matheus balançar a mão esquerda. Vai, Matheus, segura as duas mãos juntas e gira. Isso não se faz com pessoas com destreza 6, cara. Não, era destreza 6 até tu quebrar o dedão do teu sofá. Daí foi pra 5.8. Então, o próximo, assim, que... Como o Felipe tava com o Flipadelver, eu tava com esse aqui que eu tinha achado um nome muito bacana, que era Desbravando os Planos, mas eu tava sozinho nessa. Acho que os dois não tinham curtido muito. Foi aí que eu tive a ideia de procurar por planos. Porque eu achei que Desbravando os Planos tá quase lá, mas falta alguma coisinha. Aí eu fui caçar Daí começa, cartas. ó,
Daí começou a enxurrada de planos, né? Planinautas planadores, tá? Essa foi ruim, cara. Mas ruim. Planocólatras. Porque, né? Se você tem planinautas, obviamente eles têm que ser alcoólicos. Aí os planocólicos anônimos. Nossa. Só merda. Como eu tava dizendo, eu tinha severas dúvidas de que isso aqui era verdade. Eu não acreditava que tinha saído tanta merda. Aí, mana incolor. Tá, tudo bem. Parafuso de mana. Pá, que terror, cara. Aí foi... Mana Flood? Não, Mana Flood é pouco. Mana Tsunami! Aí, fludando. Aí eu acho que o Nelson voltou da busca do Google dele, colocou uma palavra em alemão ali. Planeten Überlagung. Do nada. Eu tinha plano no nome e apareceu. Aí surgiu o guia planar. Daí eu fui pro Google procurar o guia planar, né? E enquanto isso, o Felipe fez o favor de soltar a próxima. Burfing Podcast. Vocês veem, a gente sofre. E aí eu voltei da busca por guia planar, né? O nome do guia planar em alemão é Weltenführer, né? Então é daí o Weltenführer, willkommen zu Weltenführer, Ihre wöchentliche Podcast über Magic. Aí era um pouquinho demais e a gente ficou só com guia planar. É mais por causa da palavra do Führer ali. Nós pedimos pro Matheus explicar por que ele estava saudando Hitler. Por aí. Alemão é uma língua magnífica. Eu imagino aquela cena romântica de amor do casal deitado na cama depois de ter, assim, feito aquele amor gostoso e agora estão se acariciando e daí um vira pro outro, olha nos olhos, aquele sentimento doce. Willkommen ze voster Flora X Licht. Pro amor. Meinen Lieber. Zoeiras à parte. Mas então, foi assim que surgiu. Falei mal dos alemães. Mas se não é culturalmente... como é que eu posso dizer? Ofensivo. Quer dizer que eu não ganho pontos por xingar alemães? Sacanagem. Não, parece que tu ganha. Então, tipo... na verdade, tu trouxe uns ouvintes pro podcast agora. Nein. Cara, nossa, agora eu lembrei de uma fantástica. Aquela do carinha falando sobre o Jace. Aí a gente vamos colocar o link dessa daí no site. Essa é genial. É uma entrevista de um indiano, eu acho que é um indiano. Não sei, ele tem cara de indiano, num programa de entrevistas, assim. E parece que era um negócio sério, sabe? Era um programa de entrevistas e eles estavam falando de um assunto sério. Só que daí o cara solta uma risada que é tão ridícula que automaticamente virou meme. E daí todo mundo substitui a entrevista do cara por alguma coisa. É genial. Parecida com o Mein Kampf do Hitler lá. É muito engraçado, cara. Muito engraçado. É genial. A piada em cima do Magic é que eles iam relançar um Jace. Que eles queriam que eles relançassem. Imagina, os jogadores estão pedindo que a gente relance o Jace The Wallet Sculptor. Imagina que merda que ia ser. Eles não sabem, o próximo Jace vai ter 4 habilidades e todas elas milam. Mas aqui, cara, a risada do cara é fantástica, cara. Aí uma hora ele começa a falar alguma coisa e ele volta. Vai estar o link no nosso podcast. Clique aqui. Então, continuando com o nome por fora, a gente vai falar um pouquinho sobre como cada episódio do Guia Planar é feito. A primeira parte é como a gente se comunica, por mais que a gente não trabalhe junto, a gente trabalha na mesma, digamos, mesmo campus, de certa forma. A gente se comunica principalmente por chat de texto, assim, fora de horário. E a gente usa o Google Hangouts. Nada muito fancy, funciona. A gente sempre usou o Hangouts, a gente continua usando o Hangouts. A gente não é esses hipster com WhatsApp aí. Saudades WhatsApp de G-Talk. O Felipe Felipe nossa, não, Felipe. Mirk, então não vale.
Pô, mas o Mythic tinha um negócio interessante. Vocês lembram da briga que foi pra eu entrar no Hangouts? Só o Felipe só entrou pro Hangouts quando o Google tirou o Jettalk do ar. O Google disse assim, você vai ficar incomunicável. Tá bom. O WhatsApp só serve pra putaria, né? Não, basicamente pra isso. Não dá pra ter pra conversa conversar? séria no WhatsApp. Dá pra mandar texto pelo WhatsApp? Não sei, eu por nunca incrível que tentei. pareça, né? Até onde eu sei, tu só vê caralhos, bucetas e vídeos. É isso tudo que tem lá. E o negão do caralho. Aquela foi uma trollada muito genial, meu. Parabéns pro cara que fez ela. Então, a gente se comunica principalmente pelo Hangouts. A primeira etapa, obviamente, é a definição do tema. E como isso acontece? É complicado. É meio aleatório. Pra ser sincero, é bem aleatório. A gente tem até uma lista, que às vezes algumas pessoas sugerem alguns temas, a gente adiciona lá, move temas pra frente e pra trás. A gente tem alguma coisa planejada pra dizer que a gente tem alguma coisa, pra não dizer que é tudo desorganizado. Então, tem alguma coisinha organizada. A gente joga um D20 e pega um da lista. A gente tem uma lista de... É que, assim, a gente faz um podcast quinzenal. Daí nem sempre tem alguma coisa importante acontecendo, por exemplo, como o lançamento do Eternal Masters, lançamento do sobre Innistrad, esse tipo de coisa. E quando tem esse tipo de fato no Magic, é óbvio que a gente vai fazer um podcast cobrindo esse tipo de assunto, né? Não tem como fugir disso. Mas a gente tem lá algumas balas de prata, digamos assim. A gente tem alguns assuntos que a gente deixa na manga pra quando não tem, que a gente se olha assim e fala: não aconteceu nada nesses 15 dias, o que a gente vai fazer? Como, por exemplo, o nosso podcast sobre artes putariadas de Magic, que já estava sendo preparado desde o primeiro dia que a gente pensou no podcast. A gente já tinha em mente que esse episódio aconteceria uma vez. O problema é quando esses episódios que a gente tem em mente que vão acontecer pelo menos uma vez, forem todos. Aí o bicho vai pegar. Aí nós vamos raspar o fundo do tacho. Se isso chegar a acontecer, a gente pensa sobre o que a gente faz. E talvez não vale a pena fazer episódio quinzenal, a gente faz episódios mais curtos, só com notícias. Bom, a gente ainda tem bastante assunto pra falar, bastante coisa, talvez assuntos pra atualizar, que nem, por exemplo, nossos episódios sobre Modern já estão atualizados, certo? Pois é, não é? E nós nunca fizemos dos outros formatos. A gente tem que fazer um de Legacy, que tá na lista, tá pro Felipe fazer, que conhece mais Legacy, mas ele é preguiçoso, xinguei ele. Pessoalmente, por favor, não usem a nossa página do Guepa pra xingar só o Felipe. Procurem ele no Facebook. Cara, é que se eu ficar perdendo meu tempo fazendo isso, eu não consigo me preparar psicologicamente pra fazer um mimimi, cara. Daí. Aliás, não teve mimimi hoje? Não, teve só o abre mimimi, fecha mimimi rapidinho. Tá mal, hein, Felipe? Tá fraco? Tá doente, cara? É que o Matheus tirou todo o meu clima com o mimimi no início do podcast, né, cara? Deixei ele de bom humor. A zoeira foi tão grande no início do podcast que matou o mimimi do Felipe. Não foi triste, cara. Nossa, eu nunca me senti tão mal na minha vida. Então, depois do tema definido, a próxima etapa é pesquisa. Por incrível que pareça, a gente pesquisa bastante sobre algumas coisas. Como, por exemplo, a questão das regras desconhecidas, termos, tudo. Foi bastante pesquisa envolvida nesse episódio. Nossa, nome dos decks, Jesus! Os peitos. Os peitos. E os peitos. E uma bundinha de vez em quando. Os peitos é só consultar o estágio de pesquisa do Nelson. Né? Tem muito mistério, não tem pesquisa. É só dar um Ctrl-Shift-H ali, tá? Esse. Então, depois... E essa pesquisa, como a gente se organiza, a gente usa um Google Docs, padrãozão, taca tudo lá num documento, para ter uma certa estrutura. A gente não tem um formato específico de documento nem nada, é tudo meio freeform, assim. Vai escrevendo o que dá na telha. A gente tenta fazer alguns... tópicos. Mas não dá, normalmente não dá muito certo. Cospe ali pra dentro e sai o que sai. Então depois vem a parte difícil, acho que essa parte mais difícil, que é marcar uma hora pra gravar. O Felipe e o Nelson têm esposas e eu jogo Overwatch, então é complicado. O Matheus tem menos tempo do que a gente. Não só Overwatch, né? Ainda joga o Guild Wars, que é o raideiro, né? Daí não pode. Muitos episódios foram cortados mais cedo, porque o Matheus disse, galera, então, estamos esperando pra raid. Mas, não, viu? Eu tô unindo o útil ao agradável, cara. Porque a gente tem que fazer os episódios menores mesmo, então pronto. Resoluções de um ano de podcast, fazer podcasts menores. Aqui também o que pega é que, tipo, vamos ser sinceros, assim, a gente paga pra fazer isso aqui,
né? E Porque acho além que de até usar nosso... carinho, né? porque além do nosso tempo, a gente gasta com o host do site, questão de domínio e tal, ferramentas. Então, esse negócio de marcar uma hora, se a gente ganhasse dinheiro com isso, é óbvio que daí, segunda-feira, 1h, a gente se junta tudo na casa de alguém e grava. A gente Mas como dizia não é até assim- o horário que ia sair o podcast. Mas como não é o caso, a gente tá pagando pra fazer isso aqui, porque a gente faz isso aqui porque a gente gosta, porque a gente se diverte fazendo isso aqui, então, né? É um hobby. Então, marcado o dia, a gente faz a gravação. Pra vocês não imaginarem, a gente faz essa gravação remota. Porto Alegre é um inferno, não dá pra sair de noite, tem essa violência desgraçada. E é caro também, é uma cidade grande, então de um lugar pra outro sairia caro. Então, E a gente consegue morar cada um num ponto de Porto Alegre, né? Pior que é Porto verdade. Alegre tem 3 pontos principais, se existe algum ouvinte que não é daqui. O centro, a zona norte e a zona sul. Eles são o mais longe possível que você pode imaginar um do outro. E cada um de nós mora em um, obviamente. Porque você pra fuder tem que fuder bonito. eu tô mais ou menos no centro, então dá meia hora pra casa do Nelson e meia hora pra casa do Felipe, mais ou menos. Não, dá uns 20 minutos, vamos ser sinceros. dá uns Se não 20 tiver minutos. engarrafamento. Aham, tá bom. E vai estar o Nelson vai estar jogando de azul também. Pô, tem um baralho azul, tem ninjas. Então a gente grava remotamente usando o TS, porque a qualidade de voz dele é boa e tem baixa latência, que é o principal. E a gente principalmente não usa o Skype, porque o Skype adora ficar bugando o volume das pessoas. A gente gravou um episódio com o Skype e foi um inferno, porque o volume de voz não ficou constante ao longo dele. E eu pensei assim, vai ver. Eu vi que isso começou com o Felipe, deu puta merda, Linux de bosta, né? Porque ele só dá problema. Aí deu problema pro Nelson, deu problema pra mim, né? Então, não adianta. Culpa do Skype. Em defesa um pouco do Skype, a nossa burrice também, nós temos que contar com ela, porque tem uma opção no Skype impedir o Skype de mexer no volume, né? Nenhum de nós lembrou disso na hora de gravar o episódio. Eu acho tão estúpido ter isso, tá ligado? Entendeu? Porque assim, o Skype, a ideia dele se tiver barulhos ruins ou qualquer coisa, eu posso mexer no volume pra tornar a tua experiência mais agradável. Só que pra gravar isso não funciona, né? Porque o que tu tá gravando e o que tu tá ouvindo através do Skype são coisas diferentes. Então tem uma opção lá simplesmente marcar, deixar o meu volume constante. E a gente é burro e não marcou. Mas, cara, por que ele não altera só o áudio que ele tá enviando? Não é mais simples fazer isso? Ao invés de ficar frustrando... Aí tu tá fazendo perguntas muito filosóficas, Matheus. Sobre a vida, a morte e tudo mais. Engenheiros de bosta. Desde que esses caras ganham mais dinheiro que nós. Daí tem que lembrar que Skype é da Microsoft, né? A Microsoft acertou com o Windows, cara. Impressionante. E o Office. Se bem que o Skype agora é parte do Office, ainda por cima. Sério? Mas nem tudo são flores com TS também, né? Porque ele gosta de dar uma zoadinha de leve com a gente. Especialmente de leve. Puta que pariu. Porque de vez em quando ele vai lá, te desconecta. E não te deixa voltar mais. Tu não consegue logar de volta. E ele diz aquela mensagem de erro assim, que te diz tudo, né? É simplesmente aquela vozinha idiota do cara, que parece o Sam Connor. Error. Error? Que porra, erro de quê, caralho? Me disse qual é o problema. Triste. Mas eu acho que a gente vai ter que acabar pulando fora do teste, porque não vai valer a pena renovar ele. Por mais que é barato, é $10 por ano, com o Discord agora não faz mais sentido usar TS. Porque o TS foi criado normalmente para jogos, e o Discord é gratuito e é bem melhor. Nossa, é impressionante a qualidade de áudio do Discord, assim. Porque a gente poderia conversar boa parte das coisas do Guia Planar lá também, certo? Ele tem uns aplicativos mobile que são bem bons, Impressionante, eu fiquei bem surpreso com o negócio. E é gratuito, o que é meio estranho. Tem até uma pergunta no site, mas como é que vocês vão fazer para ganhar dinheiro? A gente vai vender coisa cosmética no futuro. Mas no futuro? Então como é que vocês estão mantendo os servidores agora, sabe? Sei lá. Deve ter investidores. Sei lá, pode ser. Talvez justamente os caras pensaram assim, ei, TS é muito caro, né? E é uma bosta, né? Se a gente der dinheiro pra você faz uma coisa melhor, faz. Eles devem gravar os áudios e vender eles pra NSA depois. A NSA vai ver todos a gente falando sobre pintos e coisas parecidas. Porque não é dick pics, né? Então é falar sobre dick. E se não ficou meio óbvio, a gente grava os áudios separadamente.
Eu sei que tem muitos podcasts que eles gravam um único áudio, vão a partir dele. Tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que dá menos trabalho para editar, a desvantagem é que tu tem menos controle. Mas o que eu vejo que o pessoal normalmente grava numa vez só, em uma pessoa só, é quando tem muitos convidados. Porque se tiver muitos convidados, aí tu tem que ficar ensinando para eles a usar um programa para gravar e tudo mais. Daí é complicado. E tem o bônus também que gravando separadamente e editando depois, a gente parece muito mais inteligente do que a gente realmente é. É verdade. É verdade. E nós usamos o Audacity para gravar e editar, ele é free, não é... A interface dele parece muito 2002, por ali, para aquela época sinistra do mundo, mas funciona bem. Por incrível que pareça, acho que o Audacity foi a única coisa que nunca nos deixou na mão. Não, uma vez deixou. Eu não sei quem foi o culpado naquela situação, mas alguém deixou o Felipe muito triste uma noite. Tá louco. Aquela lá foi triste demais. Que ele voltou assim, não gravou. Não. O Audacity quebrou e daí eu perdi tudo. Tudo não, mas pelo menos 1/3 do podcast a gente teve que gravar de novo. Eu não lembro qual foi, mas a gente até comentou isso durante ele, que a gente tinha perdido metade. Acho que foi o 12. Não sei porque o número 12 O 12 também não foi o que mente. deu pau pra subir no YouTube. Foi. Acho que 12 não é nosso número, viu? Então, pra edição, né, como a gente estava mencionando, a gente usa o Audacity. Eu que fico responsável pela edição. Eu removo basicamente ruídos de fundo, que eu acho que deixa a experiência muito mais agradável, porque às vezes tem bastante ruídos de fundo, ou da rua, ou respirações, ou simplesmente o ruído de fundo do microfone. Na minha opinião, faz uma diferença bem gritante, cara. Eu, particularmente, se eu tenho que ouvir um podcast que a qualidade de áudio é ruim, eu já não ouço, cara. Eu me esforço bastante para que o Guia Planar tenha uma qualidade de áudio boa. Por isso que eu meio que obriguei o Felipe a comprar um fone melhor também no início. Sem comentários. Eu removo boa parte também dos vícios de linguagem, como eu já mencionei. O Nelson mencionou até... Faz com que nós parecemos mais inteligentes, e é verdade. Nós não somos tão fluentes como as versões que vocês ouvem. Tem bem mais es e as do que por padrão. É um processo interessante, porque eu ouço podcast a praticamente o dobro da velocidade. É uma experiência interessante. Interessante é um comentário. O Tico e Teco. Os Minions sendo mais atuais. É interessante porque o Audacity faz isso, certo? Eu tenho ouvido livros no Audible e lá eu tô a 1.7x de velocidade agora. Não. E a voz não distorce tanto. No Audacity sai todo mundo parecendo uns Minions falando. É muito engraçado. Eu vou acelerar aqui uma parte do áudio agora pra vocês terem uma ideia de como parece, assim, porque... A primeira vez que eu ouvi, eu caí na gaitara. É muito fácil. Somos todos Worms. Você não escapa! Não, só que daí é o Worms com cafeína. Você não escapa! Então, como eu falei, removo ruídos. Tem algumas ferramentas do Audacity que são interessantes para remover boa parte deles. A maior parte do trabalho já é feita. E também a gente teve um problema uma vez com questão de sincronia de áudio, que ficou meio fora, mas até aprender a usar a ferramenta. Depois de um tempo foi bem mais tranquilo e não tivemos mais problemas com isso. Eu acho que a edição agora está num ponto legal. Eu acho que está bem bacana. O processo praticamente. Tem bastante coisa manual. Tem que ouvir o episódio pelo menos uma vez, né? E mesmo ouvindo, por exemplo, a 2x da velocidade, um episódio de 3 horas dá pelo menos... 3 horas não é exagero, mas um episódio de 2 horas dá mais ou menos umas 2 horas de edição pra ficar pronto, mesmo ouvindo a 2 vezes a velocidade. Ainda é um tempo bem curto. Eu criei alguns atalhos de teclado pra fazer algumas coisas rápido. Eu coloquei uma tecla de macro lá pra silenciar. Então eu seleciono um texto e silencio parte dele. Principalmente quando tem um tossido, um cachorro ou alguma coisa. Legal, cara. É uma skill nova que eu já tenho. Ainda bem que ficou, o cara mais cri-cri do grupo foi o cara responsável pela edição. É isso aí. Então, depois da edição, a gente vai para publicação, que é quando a gente manda para o site. A gente já mencionou isso, mas o nosso site é hosteado por um serviço americano chamado Squarespace. Porque, para ser sincero, assim, a primeira vez que a gente
pensou em fazer, vamos ver um host agora, daí a gente tem que fazer um host, vai ter um servidor mal configurado lá, talvez a gente vai ter que ajeitar um pouco a configuração, a gente vai ter que colocar como é que é o nome daquela ferramenta de blog? WordPress. Vai ter que colocar um WordPress, a gente vai ter que achar um plugin de áudio do WordPress, a gente vai ter que achar um tema do WordPress que seja interessante. E aí, se essa porcaria cair, a gente vai ter que dar manutenção. E aí não, para aí, cara. Muito trabalho. Isso é muito trabalho, Então eu já tinha visto em vários lugares propagandas desse Squarespace, eu pensei, não custa nada testar, eles têm 15 dias de graça, a gente testou e, cara, é incomparável pra nós. É muito bom, é altamente recomendado esse negócio. Realmente. A gente não tem manutenção nenhuma. Nós não precisamos nos preocupar se o nosso site tá no ar ou não, porque nós não temos, acho que nem acesso ao servidor em si, né? A máquina crua, a gente nem tem acesso. Eles te dão um negócio de criar sites só clicando com os botões assim, clique, 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 pronto, tem um site. E bonito, não é aqueles template horrível da década de sei lá, de 90. Não é nada fancy, assim, não é nada bonito, mas é um site, agradável ao olhar certo. A gente consegue colocar conteúdo rápido, consegue colocar conteúdo simples, é altamente fácil pro usuário também, né? O cara quero ver o episódio tal, tá aqui a lista dos episódios, é a primeira coisa que tu enxerga. E o fato de tu conseguir enviar os arquivos MP3 para lá e tu não precisar se preocupar com os custos disso é impressionante. Porque se tu vai pegar um servidor, os caras, a gente aceita tanto de tráfego, certo? E aí tu pega um baratinho, por algum motivo o podcast embala, explode, aí tem que migrar tudo de um lado pro outro, é uma dor de cabeça. E aqui não, aqui dá um pouquinho menos de $10 por mês e pronto, a gente não tem nenhum estresse com essas coisas, faz tudo pela coisa web e pronto. E tem algumas praticidades, né? Como, por exemplo, fazer o post no site e ele replicar no Facebook, no Twitter, coisa. Isso é bem padrão, mas ajuda bastante, assim. E foi bem rápido a gente fazer o site, acho que em um dia a gente já tava com o site todo funcional e rodando. Foi bem rapidinho. Bem impressionante. Então, para publicação a gente usa essa ferramenta, nos ajuda bastante, mas como o Felipe falou, tem custo, né? Então, até uma coisa interessante, se alguém quiser fazer um podcast para ganhar dinheiro, tu tem que investir muito dinheiro. Eu acho que esse é um erro que muitas pessoas têm, em acreditar que, vou criar alguma coisa e você ganhando dinheiro. Não. De jeito Mas nenhum. tem que jogar bastante dinheiro para as coisas dar certo. E a gente tem uma vantagem que a gente nunca pensou em ganhar dinheiro com ele. Então, exatamente. Foi justamente, vamos fazer uma coisa pra gente falar sobre um assunto que gostamos e é um momento que a gente reserva para se reunir, entre aspas, né? Mas conversar sobre isso. Então, eu acho que isso também traz muito valor pro nosso podcast, né? Porque até agora o feedback que a gente tem recebido foi bem positivo. E eu acho que grande parte da culpa, entre aspas, disso é justamente esse tom mais leve como a gente encara o podcast. Porque a gente não é irresponsável na questão do tipo, foda-se, não vamos fazer. Foda-se atrasar, coisa assim. A gente tenta deixar as coisas dentro do prazo, a gente tenta ser responsável pelo podcast. Mas a gente também não... A gente não tá aqui pensando, dinheiro, a gente tem que fazer coisas pra atrair público, a gente tem que fazer coisas pra ficar rico. Não, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, e daí se as pessoas escutam e gostam, melhor ainda. Mas não é aquela questão de tipo, não, a gente tem que fazer um negócio pensando só no dinheiro, Mesmo porque se a gente estivesse pensando só no dinheiro, a gente já tá fudido, né? Porque... Tem que contar que não tem como a gente monetizar esse negócio. A maior parte dos nossos usuários não são no YouTube, o YouTube é o único canal que dá dinheiro, então... Também... Porque eu penso assim, certo? Se um dia a gente fosse monetizar o podcast de alguma forma, seria com propagandas pagas durante ele, certo? Essa seria a forma da gente monetizar ele. E mesmo assim, certo? Eu não me sentiria confortável em fazer propaganda de alguma coisa que eu não usaria. As propagandas pagas, eu lembrei de uma muito boa. Tinha um grupo de teatro que eu gostava muito aqui no Rio Grande do Sul, que chamava Tangos e Tragédias. Eram 2 caras só, né? Não dá pra dizer que era um grupo de teatro. E eu assisti o show deles, digamos, coisa meio hipster, antes de virar mainstream. E eu lembro que na primeira vez que eu assisti o show deles, eu era bem pequeno, eu já achei o show genial. E daí eles chegaram nessa parte, agora nós vamos agradecer os nossos patrocinadores. E eles só tinham um. Eles passaram meia hora falando de um cara só, porque só tinha ele.
Imagino que a gente seria mais ou menos isso. Mas por exemplo, assim, se nos pedissem pra fazer propaganda de um produto que eu acho ruim, eu não faria. Eu não consigo fazer isso. Meio difícil. O Nelson é mais vida louca, ele faria. Uma coisa é chegar com a MC aqui pra gente falar, olha só, façam propaganda do nosso Inner Sleeve. E daí chega outra Pro e fala, façam propaganda do nosso Inner Sleeve. Eu ia falar, não, de você, da outra Pro, não faço. Nem a pau. Eu não posso mentir, eu tenho sangue de judeu. Fazemos qualquer negócio. O rabo do Nelson é 45k. Só para amigos. Pros outros é 20k porque não fica sabendo. Então é basicamente isso que a publicação ocorre agora, a partir de agora, melhor dizendo, a gente vai também mandar pro YouTube. Então a gente pega o MP3 gerado e manda pra lá. Além do novo conteúdo, que é o Guia Planar Joga, que vai estar lá também no YouTube. Então... O YouTube finalmente vai se mexer. Então é basicamente isso. A gente tem tentado automatizar ao máximo o nosso processo, pra gente ter a menor quantidade de trabalho possível. Infelizmente, a edição do podcast não tem como ser automatizado, o que é uma tristeza. Normalmente eu faço isso enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa, assistindo uns vídeos no YouTube, principalmente para aplicar os filtros iniciais que o Audacity faz automático. Ele tem alguns bugs meio chato, que nem tem um filtro que eu uso lá, que se eu selecionar 1 hora de podcast ele crasha, então tem que ficar de 50 a 50 minutos. Filtro bom, hein? Mas é um oficial, é um que outra pessoa desenvolveu e colocou ali. É basicamente porque ele tenta colocar tudo em memória. Nossa. E por mais que eu tenha 16 GB de memória, acontece que o Audacity é uma aplicação 32 bits, então ele não consegue usar mais do que 2.3 GB, daí ele se explode. Pro nosso ouvinte que não é da área de TI, é blá blá blá, blá blá blá, sachê, blá blá blá. Então, mas foi. Quem tá ouvindo entende, vai entender a piada e vai também dar um suspiro de compaixão por engenheiros incompetentes. Então, acho que é isso aí. Alguém de vocês tem mais alguma coisa pra falar sobre o processo de criação de um episódio? Ou era isso? Acho que era isso. Episódio curtinho dessa vez? Porque, sei lá, acho que englobou tudo. Falou desde o início, desde como que criou o podcast até como faz o episódio. Não tem mais nada. Acho que se a gente for pensar um episódio de 2 horas, dá mais ou menos o que? Pensar em horas de trabalho homem. Então são 6 horas pra gravar, mais o que? Umas 4 de pesquisa? Acho que dá umas 4 de pesquisa e criação do documento. 2 pra editar, uma meia hora pra publicar. Deve dar umas 15 a 20 horas de trabalho pra criar um podcast de 2 horas. Então, não acha assim que é só gravar e colocar. Tem gente que faz dessa forma, certo? Mas como eu já mencionei, eu sou muito caprichoso. Cri-cri. Mas... Não, mas isso é uma coisa legal também, porque a gente já recebeu alguns feedbacks em relação a isso, que justamente, é legal porque a gente tem uma estrutura, a gente tem um roteiro, porque justamente, existem podcasts que não tem roteiro, que o negócio é meio... Vão falando que dá na telha. Exato, e daí realmente não fica legal, porque daí as coisas não ficam tão conexas, né? Então a gente prefere ter esse prejuízo, digamos assim, de perder mais tempo pra fazer um podcast, mas pelo menos deixar uma coisa mais estruturadinha, mais agradável pro ouvinte. E pode parecer bobagem, mas a gente não tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, a gente não tá fazendo isso pra agradar praticamente ninguém além de nós mesmos, né? Porque a ideia foi só a gente ter um momento legal entre amigos. Mas é muito legal receber um comentário dizendo, vocês estão fazendo um trabalho legal. Eu, pelo menos, eu me sinto assim, que legal. É tão raro a gente receber um reconhecimento sincero, assim. Então eu agradeço muito o pessoal que se dá o trabalho de comentar e dar críticas e sugestões, qualquer coisa, pra gente cada vez melhorar mais, porque é um sentimento legal. O Nelson só começou a levar o podcast a sério quando a gente começou a receber comentários dele. Opa, peraí, alguém tá ouvindo. Eu acreditava que ninguém ouvia essa merda. Nem eu escuto essa merda depois que fica pronto. Então, pra ter uma ideia assim, da quantidade de pessoas ouvindo, tem mais ou menos 400 inscritos no feed, o que eu tô bem surpreso, assim, eu nunca imaginei que ia ser. Mas eu quero dados mais detalhados. Quantos desses são robôs russas usando Netscape?
Quem não lembra da última vez que a gente usou a última vez que a gente olhou esses dados, tinha um monte de russas usando Netscape, russas femininas, usando Netscape olhando nosso podcast. A gente instrumenta bem até o nosso podcast, certo? O Squarespace já tem um bom trabalho, a gente tem Google Analytics rodando, então tem algumas coisas interessantes. O pessoal chegando na gente, por exemplo, procurando por podcast Magic the Gathering, consegue chegar no Guia Planar. A gente fez um bom esforço para pelo menos conseguir ser achado. Porque acho que fazem 3 meses que a gente começou a fazer um pouquinho de propaganda, assim, anunciar em grupos do Facebook, em fóruns e afins. Normalmente é o Felipe quem faz isso, ele que usa mais redes sociais para essas coisas. Eu acho que, sei lá, até o episódio 5 a gente nem tinha dito pra ninguém que tava fazendo. Tava lá, mas nos achavam. De alguma forma. Nos acharam por mimimi, né, então... Esse foi o melhor Aquele foi de foda. todos. Esse Pra quem não foi sabe, o fantástico, Analytics, cara. tu consegue ver qual busca no Google que te levou até o teu site. E teve uma busca no Google que era mimimi, caiu no nosso podcast. Eu tava vendo aqui agora as coisas. Tem mimimi, tem aqui. Mas tem uns que, pro Nelson ficar feliz... Diz que alguém procurou Sex. tetas. Não, foi quase isso. Foi Sexy Magic the Gathering. Team Finks chegou na gente, olha só. Na verdade, a gente apareceu nos resultados, mas o cara não clicou. É, triste. Mas, pô, a gente apareceu em Team Fins. Bem bizarro, porque acho que a gente nunca escreveu nada disso no site, né? Tem, no de nomes tem. Tu escreveu alguma coisa nos comentários sobre Team Fins? Eu coloquei uma tag. Que chique. Ah, Matheus é esperto. Às Sou vezes. esperto. Quando eu não tô ocupado matando o Felipe de rir. O Felipe quase morreu, coitado. Bata louco. Esse episódio foi triste. O nome do episódio, o dia que quase matamos o Felipe. Pô. Não, porque apareceu no início. Porque meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Eu fiquei pensando, porque eu tava com o microfone mutado e eu tinha que desativar o mute do microfone, clicar pra gravar no Audacity e conversar, tá ligado? 3 coisas ao mesmo tempo. São 3 coisas sequenciais, Matheus. Tu não precisava ter feito ao mesmo tempo. Tu podia dar um tempo pro teu cérebro de processar as informações. Eu sei, mas eu não consegui ordenar, tá ligado? Eu só consigo 2. O tamanho máximo é 2. Pior que isso já acontece em alguns lugares também. Tu vê nos jogos assim, tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não vai. Não vai. Imagina o Matheus jogando jogo de luta. Depende com qual eu consigo jogar, tá ligado? Que nem jogar no Killer Instinct, eu jogo com o Tusk, aí é tranquilo, tá ligado? Tu vai pular, soco forte. Tu vai fazer outra coisa? Soco forte. Vai fazer outra coisa? Soco forte. Só soco forte, cara. O Matheus achou um personagem que é só apertar um botão, né? Louco. O soco forte dele já é tipo 20% de vida, cara, quando ele dá a espadada. E tem armor ainda. É mega forte. Armor não, é... tipo um reflexo, tá ligado? Se o cara acertar os frames que tu tá, ele toma um hit e toma mais o hit do golpe ainda. Puta merda. É, bem forte. Só pra não esquecer, então, reforçando, existe uma poll lá, uma votação na nossa fanpage, no facebook.com/guiaplanar, pra tu ouvinte decidir qual é a duração ideal. Decidir não. Nosso Você podcast. Dá a sua opinião sobre mas a gente vai tentar seguir, né? Como é que eu posso dizer? O item que tiver mais votos, a gente vai tentar encaixar a nossa duração naquele item, né? Então, é interessante votar lá. A gente tem 8 votos até hoje. Eu acho que a gente pode ter bem mais que isso, até porque só na fanpage a gente tem 30 likes. Se a gente tem 400 ouvintes. Então... mas como pode ser que parte dessas pessoas não tem Facebook, então a gente vai botar na descrição do nosso site o link para essa votação. Então, se possível, vota lá pra gente ter uma ideia de qual a expectativa que vocês têm em relação ao podcast. Lembrando que a gente faz episódios mais longos justamente porque é quinzenal. Então, eu coloquei lá como uma opção menos de 1 hora, mas é bem viável fazer em menos de 1 hora. Então, só se a gente fizesse alguma coisa semanal. Muito conteúdo pra um episódio tão curto, né? Justamente 15 dias de conteúdo. E... Tu colocou 1 hora por displicência, pra ser sincero.
naquele vai caso, que, né? Não precisa assistir o episódio numa tacada só, né? Nada impede que tu assista meia hora por dia, afinal. Daí tu vai ficar 15 dias sem podcast. Não deixa de ser guloso, assim, vai comendo aos pouquinhos. Ou faz como eu e assiste com velocidade mais alta. Também. Não faça Tem no isso. Aprecie o nosso podcast com moderação. Não injete direto na veia o podcast. Não, ouça um bando de worms gritando. Não, cara, o pior é que o que eu tava falando, tanto no YouTube como, por exemplo, no Audible ou nos coisas de podcast, ele não distorce a voz daquela forma. É interessante. Claro, o cara fica falando mega rápido, mas o tom de voz não muda da forma que muda no Audacity. Aquele snippet que eu mandei pra vocês, por exemplo, não acontece quando tu... Não fica como se Tu você vê nos estivesse falando bem rápido com a voz dos Minions. É, isso aí. A tua voz é um pouquinho mais fina na velocidade, Nelson. É, eu sei, minha voz é Bem bem fino. mais fina do que eu imagino. Todas as nossas vozes são. Impressionante. Não sei porquê. Eu gostaria de saber se com mulheres também acontece isso. Nunca perguntei pra uma mulher. Que eu saiba, acontece Se elas com todo veem mundo, mais- porque é o jeito que tua voz reverbera na tua cabeça, então, Pois é. teoricamente, acontece com todo mundo. Talvez com mulheres o efeito não seja tão Pois é. notável. Porque eu conheci uma mina que se ela ouvisse a voz dela mais alta, ela seria surda. Acho que muita gente seria surda se ouvisse a minha voz mais alta também. Não, mas mais alto num tom mais alto, sabe? Que, tipo, nossa, era bastante alto o tom de voz dela. Daí mais Mas, um enfim. grupo agora, as pessoas com voz esganiçada que vão nos odiar. Check! É. Esse não vale muitos Ah. pontos porque não é um grupo muito odiado. Não é um grupo muito odiado? Double check. Terminando o nosso podcast, vejam o videozinho do indiano falando de Magic. Vamos lá que eu tenho que jogar Overwatch. Ah, sim.